Bom, boa noite, pessoal. Prazer. Meu nome é Martin. Primeiro, agradecer o tempo de vocês, a oportunidade de trocar ideias e conversar com todo mundo. No meu painel, eu vou falar um pouquinho sobre captação de negócios, como que a gente obtém retorno financeiro para investir e fazer nossos negócios crescerem. Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, para vocês poderem entender como que eu posso contribuir. Bom, esse sou eu, sou Martin, casado, pai de 2 filhos gêmeos, moro em São Paulo, fui criado e nascido basicamente no interior de São Paulo, em Rio Claro, e minha trajetória ela foi muito, acho que heterogênea. Eu passei por muitas empresas, por muitos tipos de negócio, e acho que ajudou a conceber o meu perfil profissional que hoje eu exerço. Então, como vocês podem ver, iniciei trabalhando como vendedor, acho que minha primeira profissão depois de estagiário. Isso deu uma bagagem muito grande para a minha experiência profissional, né? Saber como vender, saber como me relacionar com as pessoas, né? É sobre isso, negociação, é saber se relacionar. Depois eu fui fazer um estágio e aí iniciei a minha carreira em tecnologia, de fato. Então, a partir daí, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes bancos e grandes corporações. E essa experiência me trouxe um outro viés, né, de tudo que é possível fazer com tecnologia para que a gente possa alavancar os negócios. E, por fim, já no final da trajetória, eu comecei a empreender como consultor na Cogna, né, grupo formado aí pelas universidades Anhanguera, entre outras. E ali eu fui atuar como consultor. Então, abri a minha empresa, me tornei consultor de tecnologia e comecei a explorar esse negócio. Mas acho que não era só isso que eu queria mais, eu queria poder impactar o mundo de verdade, eu queria poder construir uma história, deixar um legado, e aí eu inicio a Bit9, que é uma startup de transformação digital. Então, isso é um pouco sobre mim, é um pouco sobre a minha história, como que eu cheguei até aqui, e é como que eu quero contribuir para o dia a dia de vocês, tentar ajudar vocês a pularem alguns percalços que eu tive durante toda a minha carreira, e ajudar vocês a acelerarem todo o business. Bom, geralmente quando a gente fala de captar recursos e negociar com quem tem o dinheiro, a gente pensa, para quem trabalha com startups, já está no mundo de startup, a gente pensa nessas 4 palavras aqui: anjo, pré-seed, seed, série A. Basicamente isso é aonde está o dinheiro de capital de investidor. Então, eles tratam o dinheiro nessas fases. A fase anjo é a fase daquela embrionária, onde você tem uma ideia, um potencial, você precisa de dinheiro para colocar tudo isso no ar, fazer isso se desenvolver, para você testar o mercado. Pode ser que você tenha uma ideia boa, sim, pode ser que não, talvez você tenha que mudar toda a sua ideia, mas ela começa com o investimento anjo. A partir daí, você tem outros steps, como pré-seed, seed. Quando você começa a acelerar o seu business, você precisa de mais dinheiro, de mais recursos, de mais know-how para fazer seu negócio crescer. Até chegar na série A. Série A é quando, obviamente, você já está tracionando o seu negócio, ou você está iniciando a trajetória de tracionar, e você precisa de muito mais dinheiro, e esse dinheiro, geralmente, está em poucos lugares no mercado, e nós, obviamente, povo preto, tem mais dificuldade para chegar até esse dinheiro. Mas antes de falar de dinheiro, eu gosto muito de falar da relação que nós, pessoas físicas, precisamos ter com o dinheiro. Pode passar. Então, quando a gente fala de dinheiro, na verdade, a gente fala sobre esses 6 aspectos. Né? Então, você sabe para onde vai o seu dinheiro? Você sabe o que você faz com o seu dinheiro? Muitas vezes parece uma conta básica, mas se nós pararmos para pensar, os anos que nós tivemos, pelo menos o povo preto teve como escravizado, não permitiu que a gente trabalhasse e dialogasse com o dinheiro. Porque o dinheiro nunca foi uma moeda de troca para a aquisição de nenhum bem nosso. E, obviamente, após essa fase de libertação, ainda assim a gente tem muito receio com o dinheiro. A gente tem muita dificuldade para lidar com ele. A gente não sabe como fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então, existem alguns aspectos que nós precisamos romper antes de ir buscar dinheiro no mercado. A gente precisa se reconhecer e entender como o dinheiro pode impactar nossas vidas. Ou seja, primeiro a gente tem que ter planejamento financeiro.
né? Pensar financeiramente o que eu preciso para cada passo da minha história, para cada passo da minha vida. Depois disso, eu preciso entender qual que é a minha relação com a dívida. Porque captar dinheiro, captar recurso é consumir uma dívida. É a partir daí que você tem crédito. Você vai dever para alguém ou informações, ou você vai dever para alguém parte da sua empresa, que você vendeu equity, ou você vai ter uma dívida baseada em juros. Então, é uma dívida. Então, qualquer forma de captação ela está relacionada à dívida. Então, você precisa ter uma relação muito tranquila com a dívida, ou seja, você tem que estar muito organizado com isso. Se você fala sobre dinheiro no dia a dia, você vai precisar, se você tem sócio, você precisa dialogar com seu sócio sobre dinheiro, você vai precisar fazer cortes, você vai precisar fazer investimentos, e tudo isso é falar sobre dinheiro. Então, você precisa naturalizar o diálogo sobre dinheiro. E, no fim, fazer o dinheiro trabalhar por você e estabelecer metas para que esse dinheiro desenvolva e você aumente seu capital para alcançar e chegar mais longe. Então, antes de a gente pensar em qualquer interface com alguém que pode trazer recurso financeiro para a nossa empresa, que pode ajudar a nossa empresa a crescer através desses recursos, nós precisamos ter um diálogo muito forte, sabendo o que a gente quer na relação com o dinheiro. E aí, não é apenas sobre dinheiro, quanto dinheiro você tem, mas sim sobre como você faz o dinheiro trabalhar para você. Muitas vezes, quando a gente fala de dinheiro, pô, Martin, mas eu estou aqui vendendo almoço para pagar a janta, como que eu vou falar de dinheiro? Ainda assim, a gente deve falar, porque é uma situação que a gente vai extrapolar, a gente vai sair dessa, a gente vai passar dessa fase, e quando eu passar dessa fase, o que eu faço com cada real que eu tenho a mais? Cada real que me sobra, eu gasto, eu reinvisto, né? Toda vez que a gente fala o dinheiro trabalhar para a gente está falando sobre mecanismos da economia que permitem que o seu dinheiro não fique parado. Hoje a gente tem a maioria da população no Brasil deixando dinheiro na poupança, entendendo que aquilo é o melhor mecanismo para que o dinheiro aumente. E não é, né? Existem mecanismos muito mais interessantes que podem fazer o seu dinheiro render muito mais, né? E hoje existem ferramentas que permitem você até investir com muito pouco dinheiro. Então, a gente precisa conhecer tudo isso. E a gente precisa entender essa relação e estar aberto. Que não é a falta de dinheiro hoje que não vai permitir que eu tenha dinheiro amanhã. E ao entender os eventos da economia, eu posso fazer com que o meu barco se ajuste a esses ventos e possa tirar o maior proveito. E o que é isso? Quando a gente tem uma crise como essa que a gente está vivendo há muito pouco tempo, de guerra, de pandemia, a gente tem contrapartidas. A gente tem outros mercados que estão alavancando e batendo recordes de faturamento, como, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio está tirando um baita proveito desse cenário, desse momento, onde o mundo precisa de insumo para se alimentar, e esse insumo foi travado por muitos anos em função de pandemia, em função de um grande produtor agrícola na Europa que está hoje em guerra. Então, esses aspectos orientam também aonde a gente vai apostar o nosso dinheiro, aonde a gente vai aplicar. E muitas vezes não é só colocar dinheiro, mas aonde está meu cliente? Meu cliente deveria estar nessas empresas, que hoje estão com dinheiro no bolso, querem investir cada vez mais e vão comprar mais do meu serviço, não importa o que eu faça. Então, entender como o comportamento da economia está acontecendo, e não precisa, obviamente, fazer um catedrático em economia para isso, mas a gente olhar os jornais, entender um pouquinho do que o mercado está falando, a gente vai poder se orientar e fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Pode passar, por favor. Aí a relação com a economia e dinheiro, ela passa por alguns aspectos sob o ponto de vista da sua empresa. Então, obviamente, quando você é uma pessoa física, é o que eu falei para vocês, olhar para o dinheiro e entender o dinheiro é basicamente ouvir o Jornal Nacional, ouvir matérias, ver valor econômico, etc. Quando você tem uma empresa, você tem que analisar outros aspectos. Então, aspectos como, eu estou numa crise global, será que vai ter dinheiro para a minha empresa no futuro? Eu tenho um momento onde o juros está muito alto, ou seja, eu vou conseguir dinheiro no banco? Vai ter agentes no bancários que vão querer me dar dinheiro? Ou esse dinheiro vai estar muito caro? Em momentos onde os juros está mais baixo, é mais interessante captar crédito. É melhor captar esse crédito de um banco do que você investir do seu próprio bolso. Entendendo todos esses aspectos, que muitas vezes parecem complexos, nos ajudam e nos orientam a escolher a melhor forma de captar dinheiro e recursos para a nossa empresa. Pode passar.
Mas antes de captar o recurso, você precisa entender que tipo de empresa você é ou que tipo de empresa você quer ser. Isso também vai orientar para que tipo de mercado você vai ter mais aceite, ou seja, vai ter mais portas abertas para você captar esse dinheiro. Então, se você é uma empresa digital, já nasceu digital, está crescendo, está querendo acelerar e tem um produto e consegue escalar esse produto de maneira bastante rápida e atingir o máximo de pessoas possíveis num curto espaço de tempo, você é encarada como uma startup, ou seja, uma empresa da era digital. Você pode ser uma empresa tradicional, do mercado real, né? Tem um salão, tem um mercado, tem um restaurante. Tudo isso não exime todos os outros pontos que eu te falei, mas, obviamente, entendendo o que você é, vai te ajudar a escolher o que você precisa de dinheiro. E tem os empreendedorismos corporativos. Pô, marketing, eu trabalho para uma grande corporação, estou super feliz lá, mas eu acho que eu posso mais, eu acho que eu posso criar o meu negócio a partir de umas dores que existem dentro daquela corporação. E aí a gente fala de spin-off. Né? Spin-off são ideias que surgem dentro de grandes corporações, capitaneadas geralmente pelos colaboradores, que nascem e crescem para tornarem produtos independentes. E aí tem aquela grande corporação como o principal cliente. Então, o que a gente fala é um processo de meio que de espirrar, né, uma certa dor e tornar aquilo uma empresa, e essa empresa vender produtos para concorrentes também, mas resolvendo um problema da empresa anterior. E também pode ser da junção de ideias. E a junção de ideias, elas não acontecem também só sobre o aspecto de grandes marcas, né? A gente viu aí a Avon e Natura se juntando há pouco tempo, outras empresas fazendo joint ventures para criar terceiros produtos. Isso está dentro do negócio do microempreendedor também, né? No dia a dia das startups, eu estou muito nesse mercado, a gente percebe que muitas empresas se conectam com produtos similares e conseguem ver sinergia, e duas empresas pequenas se tornam uma empresa muito grande e forte, porque elas têm clientes complementares, negócios complementares e tecnologias complementares. Então, a gente pode fazer tudo isso em aspectos também micro. Num evento como esse, provavelmente vocês vão conseguir encontrar várias pessoas que podem se juntar a vocês e complementar a sua ideia e fazer ela valer mais. E, por fim, não menos importante, mas uma realidade cada vez mais forte, o empreendedorismo social e de impacto, aquele que transforma a vida, transforma o meio ambiente, gera governança para o futuro que a gente quer. Esses negócios, eles têm uma categoria até meio específica de onde encontrar recursos para eles. E a gente precisa se entender se a nossa empresa está categorizada nesse mercado para encontrar os recursos ideais. Pode seguir. Por fim, né, falando ainda do momento da empresa, esse é um dos gráficos que eu mais gosto, que ele traduz a minha trajetória também como empreendedor. Aqui vocês podem ver uma curva, que eu acho que é a curva de todo empreendedor que tem uma boa ideia, né? Ele surge de um momento zero, dá aquele estralo, você entra num pico de otimismo e de energia, que tudo que acontece em volta de você parece conspirar para aquela ideia dar certo. Então você aparece... Passa a ter aquela ideia, você comenta com uma pessoa, no dia seguinte você recebe um e-mail falando que vai ter um evento para falar daquele assunto. Aí você vai para aquele evento. A sua ideia continua borbulhando. Na semana seguinte você se conecta com uma pessoa que gosta da sua ideia e fala assim, não, estou junto, quero ir junto. Então esse período aqui é um período onde você tem um maior nível de entusiasmo e de paixão pela sua ideia. E você precisa entender se você está nesse momento ou se você não está nesse momento. Porque o dinheiro que você vai captar também está relacionado a isso, tá? O momento que você está vivendo. Por fim, esse momento ele vai sofrendo um período de dificuldade. A empresa já começou a rodar, você não conseguiu o cliente, você não está conseguindo funcionário, você não está conseguindo fazer o produto ficar estável, e aí você começa a ficar um pouco desiludido. Será que eu apostei na coisa certa? Será que eu tenho a coisa certa na mão? Será que eu vou conseguir realmente fazer tudo o que eu estou pretendendo se tornar um produto viável e escalável? E esse momento é o momento da mortalidade da maioria das empresas no Brasil. Então, mais de 90% das empresas deixam de existir no espaço de 10 anos. Isso é muita coisa, é muito tempo investido, é muitas ideias que morreram, deixaram de poder progredir, por muitos fatores que muitas vezes
é mínimo, não tem recurso para fazer sua startup ir para frente. Não tinha um capital de 10 mil, 50 mil, 100 mil reais para fazer a sua startup decolar. E aí, nesse período, bate a desilusão, você começa a entender seu business como algo que talvez não é só paixão, tem que ser real, e você começa a lutar muito com o status quo, ou seja, eu tenho que conseguir dinheiro, eu vou conseguir de alguma forma, e às vezes a gente capta do dinheiro errado, que é ir no banco com o nosso gerente e falar, me dá um empréstimo. Então, não é o cenário certo. Você só vai para esse cenário se realmente você entender que você não tem outra alternativa. Então, minha dica, não assumam o seu gerente como o melhor amigo para captar dinheiro. Eu fiz isso e errei, tá? Então, aqui nesse momento, você vai precisar de recurso. Você vai precisar de recurso financeiro, você vai precisar de rede de apoio, você vai precisar de network, você vai precisar de um espaço, um ecossistema que te abrigue. Então, não é, muitas vezes, só grana, galera. Mas quando você passa dessa zona de queda da ilusão, da desilusão, você começa a tornar o seu produto e a sua empresa mais madura. Você passa a entender que ela tem aspectos muito bons que trouxeram ela até aqui e outros que você precisa melhorar. E você vai encontrar os recursos para fazer a sua empresa se tornar um produto viável e ela vai começar a crescer organicamente. Que é quando a gente fala que a gente sai dessa zona de mortalidade das empresas e é como se você fala, nossa, agora parece que tudo vai dar certo. Tem uma certeza em você que vai dar certo, porque você já rompeu todas as barreiras dessa fase de desilusão e de muita luta. Entender em que momento você está na sua história de empreendedorismo é importante, por isso vai determinar o dinheiro que você vai captar, tá bom? Pode passar. Se não conhece o destino, qualquer caminho serve. Então, conectando com o que a gente falou, se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não sei o que eu preciso, se eu não sei lidar com dinheiro, se eu não tenho uma inteligência emocional para saber lidar com dívida, se eu não estou me relacionando bem com meus sócios, qualquer oportunidade e sugestão que aparecer, eu vou tomar como a sugestão dos sonhos. E muita gente compra a empresa naquele momento. No momento de desilusão total do founder, do fundador, porque nesse momento a empresa vale menos e ela tem um produto que às vezes estava na pontinha da curva para decolar. Então a gente tem que estar muito atento se a gente está fazendo o desligamento da nossa empresa no momento certo. Pode seguir. E quando a gente olha para o nosso futuro, independente de que fase você esteja ali, você precisa olhar alguns aspectos de para onde você quer ir. Existem diversos aspectos de empreendedores. E isso conversa com quem vai estar do lado de lá da mesa querendo investir na sua empresa. Ele quer saber o que você vai fazer com a sua empresa daqui a 10 anos. Será que você vai pegar meu dinheiro, vai botar em meia dúzia de vendedores e ir para Bahamas porque você estava de saco cheio do seu período de crise? Não é isso que ele quer. Ele quer alguém que conseguiu entender que passou por uma crise, vai pegar esse dinheiro e vai decolar. E que o pote de ouro está no final do arco-íris e não está no começo. Então, esse dinheiro que ele está te dando, apesar de parecer muito para o momento que você está, ainda é pouco para o momento que a sua empresa vai alcançar. Então, você precisa entender se você quer se tornar um poderoso, e tudo bem. Eu quero ter notoriedade, eu quero ser reconhecido no mercado, eu quero ser a pessoa, eu quero marcar a história do mundo. Tudo bem. Então, você vai ter que entender que a sua trajetória talvez ela seja mais alongada no período de crescimento. Você não vai mudar o mundo num pico e num vale. A não ser que, obviamente, você queira ser como algumas empresas que vendem ilusão e depois elas desaparecem, né? Que são negócios que não têm nenhum tipo de fidelidade com a realidade. Eu quero ser rico. E tudo bem. Se eu quero ser rico, é o meu propósito. Então, eu tenho que fazer minha empresa, desde o momento zero, dar lucro. Não adianta ficar botando dinheiro na empresa, sem ver as margens, sem ver se seu produto é rentável, se você tem esse objetivo de ficar rico. Se você tem o objetivo de ficar rico, a sua empresa tem que ser rentável desde o momento zero. Cada real que você investe, você sabe quantos reais você vai ter de volta. Você tem que olhar com isso com o máximo de atenção. Mesma coisa para os outros aspectos. Se você quer ser famoso, se a empresa é só um status para você, se ela te proporciona estar em lugares bacanas, falar a sua história, pode ser também. Se você, no final dessa trajetória, já se conhece como uma pessoa que vai estar exausta,
pô, Martin, sei lá, e comecei a me empreender muito tarde. Já não é mais isso que eu quero para mim, agora eu quero outra dinâmica para a minha vida. Então, provavelmente o seu futuro é uma exaustão. Será que você já não tem que trabalhar desde o momento zero para sua empresa ter uma sucessão bacana? Você ter alguém que vai te substituir ou você ter um time que consiga fazer a sua empresa trabalhar e crescer sozinha? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. No centro de tudo isso tem solitário, que eu vou falar para vocês, e obviamente quem não empreende ou quem vai empreender, não importa quantos sócios você tenha, você dorme com o seu travesseiro e seu problema está você e o travesseiro. Não tem para quem contar, você vai contar para o seu namorado, para sua esposa, para sua mãe, não importa, o problema vai estar com você e seu travesseiro no final da noite. Então você tem que saber lidar com esse aspecto de solidão. Saber trabalhar a sua emoção para que você também, no momento de desespero, não façam coisas erradas. Entendendo o que você quer para o seu futuro, vai ficar mais fácil você saber o que você quer em termos de recursos financeiros ou não financeiros. Pode passar, por favor. E aí, falei muito sobre a gente olhar da porta de dentro. Então, falamos das empresas, olhando como a empresa está estruturada, qual que é o momento da empresa. Falamos sobre inteligência emocional do fundador, o que eu quero como pessoa, como que eu lido com o dinheiro. E agora a gente vai captar esse dinheiro. E aí a primeira coisa que você tem que saber é quanto vale a sua empresa, o seu negócio. E aí existem vários aspectos para mensurar isso. E eu não vou falar de aspectos de mercado, tá? Como o banco avalia quanto vale sua ideia, como um investidor avalia como vale sua ideia. Isso tudo, existe um monte de coisa na internet. Tem uma coisa que a gente tem que entender sobre quanto vale o nosso peixe, que é aonde eu já cheguei com tudo que eu fiz. Se alguém, agora, fosse entrar no mercado e fazer tudo que eu estou fazendo, quanto tempo demoraria, o que ele precisaria para fazer a mesma coisa? Então você pode olhar para trás e falar quanto que uma pessoa nova gastaria para chegar onde eu estou. Aí você já tem um ponto de partida de quanto vale a sua empresa. Porque quando você começou a sua trajetória e você conseguiu conquistar seu primeiro cliente, você fez uma soma de quantas horas da sua vida você gastou e dedicou para aquele primeiro cliente. Se você hoje vale R$100 a hora, você multiplica pelaquela quantidade de horas que você gastou. Se seu produto já alcançou 500 pessoas, você imagina qual que é o potencial de compra contínuo no tempo dessas 500 pessoas. E quanto custa para uma empresa ter 500 pessoas como cliente? Também vai entrar por esse bolo de quanto vale a sua empresa. Por fim, se você tem um produto que você desenvolveu, que você construiu, você vai avaliar quanto você gastou para chegar nesse produto. Tudo isso feito, pô, Martin, então é isso que eu vou ter que cobrar. Quanto eu gastei no passado? Não. Porque tem uma taxa de eficiência. Lembra que a gente trabalhou no pico, depois a gente teve vales? Por que isso? Porque a gente errou na trajetória. A gente falhou na trajetória, porque senão seria uma linha reta. Então, como a gente falhou, a gente cria um percentual de produtividade. Então, desse valor que você captou, que você gastou até agora na sua trajetória, e tudo que você tem de ativo, e aí ativo é o seu produto que está no ar, os seus clientes que continuam comprando de você, a sua empresa, os seus colaboradores, o conhecimento que você conseguiu guardar, isso é seu ativo. Você vai pegar todo esse valor que você já calculou e vai pegar um percentual que você vai definir e vai definir, 25% a menos é a minha taxa de produtividade, que eu não fui efetivo quanto eu deveria. Quando você for negociar com qualquer pessoa a partir daí, você tem racional e tem valor. Meu valor é 1 milhão e eu descontei 25% porque eu sei que eu não fui produtivo do momento 1 até o momento 10. A partir daí você já tem a linha de chegada. E aí a gente vai estabelecer outros marcadores para ajudar vocês a alavancar cada vez mais essa valorização. Como que o mercado fala de valorização de empresa? Geralmente ele utiliza esses 4 aspectos aqui. Múltiplo de mercado. É uma análise comparativa com outras empresas que fazem coisas parecidas ou a mesma coisa que você. Se você está entrando no mercado que já tem pessoas fazendo o que você faz, você compara como ela se valorizou no tempo, se alguma delas já se vendeu ou se alguma delas já captou recurso no mercado. Então, é fácil. Se você está abrindo uma empresa com um produto para beleza,
para a mulher, você vai pregar um parâmetro de empresas que também fizeram isso. Não importa se você está se comparando com uma gigante, mas ela tem um aspecto. Aí você faz lá, quanto ela fatura? Ela fatura 1 bilhão e ela conseguiu captar com o BNDES mais 500 milhões? Você faz uma regra de 3. Então, se eu tenho 1 milhão, eu vou conseguir capturar pelo menos 500 mil. Então, essa dose de comparação que você pode fazer para você entender a valorização com múltiplos de mercado. Método de desconto de fluxo de caixa. Esse aqui é geralmente feito por contadores ou pelo seu financeiro. Tá? Ele vai pegar o seu fluxo de caixa, ou seja, quanto você entra e sai de dinheiro de fato da sua empresa, vai gerar um desconto sobre tudo isso, com base na ineficiência e alguns aspectos, e vai falar, ó, com base na entrada e na saída de dinheiro, o seu saldo é esse e sua empresa vale X. Método de valor patrimonial ou líquido. Esse é o mais fácil. Apesar do nome mais complexo, é o mais fácil. Ele está dentro do seu contrato social da empresa quando você abre a sua empresa. Você determina o valor de capital da empresa. Você falou, ó, minha empresa é uma empresa que começa com 50 mil de capital. E ao longo de todos os anos, o seu contador é obrigado a fazer um balanço e assinar para falar, ano após ano, qual que é o patrimônio líquido que a sua empresa tem. Então, eu não vou conseguir entrar muito em detalhes do que é cálculo desse patrimônio líquido, até porque eu também não sou contador, senão vou passar vergonha, né? Mas isso está declarado no seu balanço. Então, você pode usar isso como um fator. Geralmente, ele não representa o real valor da sua empresa, porque a gente está falando puramente de pagamento e saída de dinheiro, e não de capital intelectual. Então, eu, em geral, não gosto de usar isso aqui, se eu não sou uma empresa, por exemplo, de ativos físicos como casas, galpões, maquinários pesados, porque aí quando você compra isso aí vale milhões. Então faz sentido ter um patrimônio gigantesco. Quando a gente tem um produto que ele é um serviço, como que eu vou falar quanto que vale minha propriedade intelectual, né? E por fim, método de avaliação de riscos. Projeção e valorização da empresa. Esse é utilizado pelo Venture Capital, os VCs, os investidores, né? Aquela bancada da Faria Lima, é isso aqui que eles vão utilizar para analisar o seu capital. E aí a gente se assusta quando a gente fala com isso sobre método de avaliação de risco, sobre valorização da empresa, porque é um papel em branco. Cada um pode utilizar a forma e o método de crescimento que espera. Eu, na minha empresa, nós utilizamos múltiplos de 5 para o faturamento que nós tínhamos. Então, cada faturamento anual fechado multiplicava por 5 era a valorização da minha empresa. Isso pode ser tido para sempre? Não. Eu não posso fazer isso para sempre, porque o mercado muda. Lembra que eu falei dos ventos? Inflação, guerra na Ucrânia, tudo isso muda. O dinheiro não está mais disponível como estava antes, então tudo isso muda. E eu preciso entender, e talvez meu múltiplo caia, ou se o mercado está mais caloroso para comprar empresas como a minha, o meu múltiplo aumenta. Se eu vejo que o mercado está procurando mais empresas como a minha para comprar, meu múltiplo vai aumentar para 7, para 6. E aí vai no diálogo, obviamente, a comprovação e contestação desse método. Mas no fringir dos ovos, né, como dizem, não importa qual o valor definido para a sua empresa, o que importa é por quanto você toparia vender e por quanto alguém toparia comprar. Obviamente que a gente tem que entender se não tem gato por lebre aí, né? Alguém está querendo pagar muito para, né, te dar um calote. Ou se alguém está pagando muito pouco para menosprezar o seu produto. Mas a mediana, geralmente, é a verdade. Então, não importa o que o marketing estiver dizendo aqui, não importa o que um VC falar para você, o que importa é quanto que algum comprador que viu o valor no que você faz topa pagar. Se ele topar para pagar mais do que você tem, ótimo. Mais do que você pediu, ótimo. Então, a gente tem que estar olhando para isso, antes até mesmo de pedir dinheiro em algum mecanismo de capital. Tá bom? E aí, qual que é o mapa do tesouro? Aonde que está essa grana? Como que a gente chega até essas empresas que ou mercados que conseguem ceder crédito, conhecimento para a gente, tá? Modelo de captação... Pode seguir, tá certo. Modelo de captação de investimentos tradicionais.
Então, eu vou falar um pouquinho aqui de alguns métodos tradicionais que a gente pega dinheiro que todo mundo aqui já até conhece. Pode passar. Primeiro, capital próprio. Sei lá, 98,5, data Martin aqui, tá? Não é pesquisa nenhuma. Mas, se a gente falar com um monte de gente, primeiro dinheiro investido na empresa foi do seu bolso. Que é o que a gente chama no mercado de bootstrap. Ou seja, eu acredito na minha ideia, eu vou investir na minha própria grana e vou fazer isso aqui dar certo. Esse é o melhor dinheiro, né, sob o ponto de vista de iniciação. Você não se compromete com risco com ninguém e você consegue medir o quanto que está valendo a pena investir mais ou menos. Depois, para todo mundo aqui que tem primo milionário, familiares milionários, né, que investem todos os dias, você bate na porta deles e fala, estou com uma ideia maravilhosa, investe em mim. Né? Para o resto da humanidade que vive lá na Faria Lima, aí eles precisam encontrar alguém que possa conhecer alguém, que possa conectar com alguém que vai dar dinheiro para você. Então, brincadeiras à parte, é um mecanismo que hoje influencia e apoia cada vez mais quem tem já dinheiro para investir. Ele não está chegando em quem precisa realmente dessa grana. E é isso que a gente precisa transformar. Então, doações, famílias e amigos, a gente precisa fazer com que o nosso povo seja cada vez mais rico para que eles possam investir nos mesmos favorecidos e assim gerar esse ciclo virtuoso. Então, a gente vê uma startup de um Black Founder chegar a R$1 bilhão, para a gente é a primeira vitória, porque, desculpa, ele tem que ter a obrigação de ajudar a investir nos próximos Black Founders. E isso vai gerar uma série em cascata, né? Mas, brincadeiras à parte, esse é o dinheiro onde você tem flexibilidade de condições, porque você investiu e investe quanto você pode, né? O que a gente brinca lembra a maturidade emocional? Não vai investir mais do que você tem, não vai tirar do prato da sua família para botar na empresa, tome cuidado. Né? A gente vê muito filme americano falando tudo isso, é muito bonito, mas a história é outra. Né? A gente tem que saber correr risco. E lembrando, tem dinheiro na rua, galera. A gente só talvez precisa se conectar com as pessoas que não consigam nos apresentar. E a desvantagem é comprometer relações pessoais. Imagina você pegou dinheiro com primo do amigo do vizinho, né? E aí é um dinheiro de risco. Sua empresa pode dar certo ou pode não dar, e ela não deu. E simplesmente você fala, vou fechar a empresa. Voltando lá, essas coisas que só acontecem com quem tem muito dinheiro, você fecha uma empresa e não tem problema nenhum. Você vai falar para todos os amigos, cara, não deu certo. Eles já entendem que, beleza, investir um pouquinho só, não vai doer. Para quem investe o que não tem, o que aposta o que não tem, geralmente comprometer relações pessoais está dentro de casa, não está para fora de casa. Você compromete seu casamento, você compromete seu cunhado, né? O seu sogro, a sua mãe, seu pai, etc. Por mais que eles te amem, né? Eles apostaram em parte de um dinheiro que eles também não tinham para te ajudar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com toda essa relação e vamos procurar, se no nosso caso a gente não tem os amigos, vamos procurar o amigo do amigo. Vamos pular uma cadeia aqui, vamos procurar o amigo do amigo, porque é certeza que ele tem dinheiro para nos oferecer. Pode pular, por favor. E aí vamos para o capital de terceiro. Né? Pô, Martin, aqui agora é a brincadeira então, porque não é o nosso dinheiro, a gente vai pegar o dinheiro do mercado, vou botar na minha empresa vai decolar, todo mundo vai ficar rico, e é isso que vai acontecer. Sim e não, né? Existem capitais de terceiros bons e existem capitais de terceiros que não são tão bons. Um capital de terceiro que eu gosto muito é ajuda governamental e fomento. Se você tem uma ideia e um produto que resolve o problema do país ou resolve o problema de um conjunto de mercados, por exemplo, a indústria, ela tem um problema muito sério com o maquinário. E você conseguiu resolver esse problema com os maquinários. E você vai resolver o problema da cadeia da indústria inteira. Existem métodos de investimento de fomento para impulsionar essa sua ideia. E por que eu gosto muito desse cara? Porque esse cara ele não vai tomar R$1 da sua empresa. Ele não vai tomar um pedacinho da sua empresa. Ele quer que ela dê certo, porque ele quer consumir o produto que você vai gerar. Entretanto, ele é o mais chato para você prestar contas. Cada R$1 que você vai gastar, imagina que é igual
você dever para o seu vizinho de porta. Ele vai lá pedir aquela colher de açúcar que você emprestou aquele dia. Então, aqui, a gente precisa ter muito controle de todas as coisas sob o ponto de vista de quando eu estou gastando, onde eu estou gastando e se está de acordo com o que estava no edital. Porque se não tiver de acordo com o que estava no edital, você paga do seu bolso. Eles não vão fazer reembolso. Tá? Isso é muito importante entender. O segundo, dívida de empréstimos. Dívida em empréstimo é o mais trivial. Não vou falar que é o que mais a gente usa, porque infelizmente, não sei se vocês viram algumas notícias, né, do Black Money, os pretos e pobres têm crédito 4 vezes mais negados do que qualquer outra pessoa com condições financeiras. Então, não vou falar que é o nosso melhor mercado, porque não é. O dinheiro não está ali para a gente, mas a gente tem que saber como chegar nele. E dá para chegar, tá? Existem mecanismos para a gente chegar, eu vou falar disso. Incubadoras e aceleradoras. Então, são entidades como BlackRocks, né, que conseguem te conectar com ecossistemas, com dinheiro, com mercados, e faz tudo isso se tornar mais viável e não te entregando só dinheiro, te entregando também conhecimento. Você ter o dinheiro na mão, às vezes é vendaval. O dinheiro vem, vai, você não sabe por onde gastar, se você não tiver a mentoria, não tiver a pessoa certa do seu lado. Eu digo por experiência própria, tá? Nunca tive muito dinheiro na conta, mas o pouco que tinha a gente gastou errado e se arrependeu. Se eu tivesse um mentor, tinha gastado certo, a empresa tinha decolado antes. Vantagens. Ele também não toma fatia da sua empresa, esses 3 mecanismos. Né? Desvantagens. Necessidade de pagamento regular, se você tomou um empréstimo, com juros. Né? Comprovação, tem que prestar conta de tudo isso. Ou muitas vezes você tem que dar algum tipo de garantia. E até ajuda governamental tem que dar garantia, tá? Por exemplo, Desenvolve SP. Ela espera algumas garantias para te dar a grana para que você possa usar. Então, tudo isso tem que levar em consideração para que você possa utilizar esses créditos. Pode seguir, Luiz, por favor. Capital de risco. Aquele era investimento terceiros, capital de risco é um investimento de terceiro, mas é os Faria Limers. Aqui são os Faria Limers. Aonde estão os anjos, as famílias com dinheiro, né, os amigos abastados, que a gente precisa conseguir alcançá-los. E como que a gente consegue alcançá-los? Através de network. Alguém aqui, com certeza, conhece um desses 3 aqui para te conectar. Eu não tenho dúvida disso, tá? E não precisa demorar muito. Se a gente bater um papo entre nós aqui, pelo menos 3, 4 pessoas vão conectar com algum desses 3 potenciais investidores. O que a gente precisa é estar preparado para poder falar com eles. Luiz, como está de tempo? Investidores institucionais, fundos e empresas. Aqui é onde está o cheque gordo, mas é onde também cobra da gente muito mais profissionalismo. Aqui, ele quer uma empresa que tem um potencial de crescimento, que tem um empreendedor dedicado, full time. Não adianta falar que eu estou trabalhando aqui, mas não vai ter a grana dele. Tá? Tem que ter um empreendedor dedicado. Se você for uma empresa digital ou quiser trabalhar na economia digital, tem que ter um sócio de tecnologia. Não dá para fugir disso. E, por fim, pode ser uma empresa. Você pode ter um produto que encaixa exatamente numa empresa. Mas tenham atenção. Essa empresa também pode te engolir. Ela pode te solicitar exclusividade e, a partir daí, você passa a ser mais uma pecinha dentro dessa empresa. Se amanhã a empresa muda os ventos dela, sua startup pode parar de existir. Então, tem que ter muito cuidado com o capital vindo de empresas. Ele é bom, ele vem com muito network, com potencial de vender, que é o que a gente precisa no começo, mas ele pode atrapalhar a nossa jornada no longo prazo. E tem um que eu gosto muito, que é o crowdfunding. Né? Eu não sabia traduzir isso aqui, tá, galera? Então, eu deixei crowdfunding mesmo, mas é multirão, é a vaquinha. Só que é uma vaquinha institucionalizada, legal, onde várias pessoas que podem investir poucos reais, né, infelizmente ainda não é tão poucos, tá acima de 2.500, R$1.000, mas você pode ter vários investidores desse ticket, desse cheque. Então, existem diversas empresas que captaram milhões com
centenas, milhares de pessoas colocando R$ 1.000 na empresa deles. E isso permite que você possa se tornar sócio. Lembra que eu falei, a gente fazer o dinheiro trabalhar pela gente? Às vezes a gente está com R$ 1.000 lá parado na poupança, ou, né, que tomara que vocês tenham 100 mil, pega 1.000, vamos investir no capital de risco, em alguma ideia que você acredita, de repente ela pode se tornar um unicórnio amanhã, seu 1.000 vale agora 10 mil, 100 mil, 1 milhão e assim por diante. Um outro modelo, aquisição, junção e M&A. M&A é a junção, ou seja, quando duas empresas, ou uma compra a outra e absorve, né? Ou elas decidem se juntar, 50-50. São modelos que acontecem com muita frequência quando as empresas começam a tomar um tamanho e já tem um concorrente muito grande, percebendo que você está tomando fatia do mercado. Então, quando isso acontecer com a sua empresa, entenda que você está sendo assediado, sim. Tá? Tem coisa boa, você está fazendo sombra para alguém. E quando você faz sombra para alguém, quer dizer que a sua valorização também está muito boa. Então, entendam isso, tá? Porque é um sinal de que você está em ventos bons. E tomara a Deus que todo mundo aqui amanhã possa falar que está fazendo a IPO das suas empresas, que é abrir ações na Bolsa e tornar a sua empresa com capital público. Né? Mas é um mercado ainda muito distante para boa parte das empresas do mercado brasileiro. Pode seguir. Modelo de captação de investimentos não tradicionais são alguns outros que geralmente não chegam até a gente. Pode passar, Luiz. Então, financiamento baseado em receita. Geralmente, quando você tem uma receita recorrente muito grande, você tem a capacidade de capturar crédito no mercado baseado em quanto você vende. Então, eu sei que você tem uma venda contínua de R$ 1 milhão por mês. Eu vou te emprestar como capital 10 milhões, mas se você não conseguir me pagar, parte da sua receita tem que vir para mim. Então, tem uma segurança na relação, na hora de empréstimo do investimento. Factoring, faturas de antecipação de recebível, que é na relação com o banco. Quando você tem emissão de boleto, etc., você já faz direto com o banco. O dinheiro nem vem para sua conta. Isso geralmente é um sinal de que você está estrangulado, está para morrer, você não tem outra saída, porque geralmente não é o melhor cenário. Tá? Trabalhar com isso tem que ter uma organização muito grande. Competições, prêmios de startups. Tá aí um negócio que eu usei para caramba. Pode olhar nossa história, depois eu vou deixar meu site, meu link aqui. A Bit9 participou de qualquer prêmio que vocês possam imaginar que existia quando a gente começou. Era R$ 1.000, estou dentro. É R$ 500, estou dentro. É uma mentoria, estou dentro. É uma viagem para Dubai, estou dentro. E a gente fez tudo isso. Tudo que vocês possam imaginar, a gente foi atrás para capturar e ganhar, porque, primeiro, trouxe visibilidade, trouxe grana e trouxe network. Coisas que a gente geralmente não consegue comprar. Então, eu indico muito, para quem está no começo da trajetória, utilizem. Mas também saibam o momento de sair. Tá? Porque senão entra num ciclo virtuoso, só fica pegando um cheque de R$ 1.000 e sua empresa não precisa mais de 1.000. Ela precisa de 10, 20, 1 milhão. Corporate Venture Capital, que eu falei, é investimento de empresas. Agora as empresas estão se organizando para investir em startups, em negócios promissores, sem engoli-las, sem fazer nenhum contrato leonino que vai te expor ou te negar algum tipo de domínio sobre a sua empresa. Fiquem atentos a isso, tem muita coisa vindo boa, mas se atentem ao mercado. Parcerias estratégicas. Então, esse também é um tema que eu gosto muito. Muitas vezes o que você não precisa de dinheiro. Você precisa de um canal de distribuição para a sua empresa. Então, imagina que você tem um produto legal, você tem um produto que já está se vendendo no seu bairro, ele só não chegou ainda em outra cidade, ou não chegou num grande mercado. E aí tem um canal, uma empresa, um articulador que consegue te colocar em contato com um hipermercado de São Paulo, de Porto Alegre. É mais do que dinheiro, porque o dinheiro você vai ter que pagar de alguma forma. Aqui é vender, é seu produto na rua, você testar o modelo e fazer as coisas acontecerem. Então, parcerias estratégicas, para mim, é um dos momentos mais interessantes para você se desenvolver. Principalmente naquele momento que a gente falou na curva da desilusão. Porque, na verdade, não é desilusão, é realidade de que eu entendi o meu business, não estou mais apaixonado e tenho que fazer ele crescer. Então, quando eu consigo uma parceria estratégica, eu consigo fazer meu negócio decolar a partir de negócios e conexões. E, por último, um royalty finance, que é quando você
consegue fazer seu produto valer tanto que as pessoas do mercado querem revender seu produto e você ganha como fatia da receita daquela venda. Então, isso também é um mecanismo de receita para o seu negócio poder crescer. Tá? Por favor, Luiz. Agora eu trago até exemplos e trago o cara que teve êxito aqui. Tá? Esse cara aqui é o exemplo do caminho feliz que fez aquela curva bonita que a gente viu. Eu estou no meio do caminho dela, mas vou chegar lá. Então, Abrão, ele está aqui, ó, Venture Capital. Abrão, ele teve uma startup que teve investimento, conseguiu crescer, fez merge, e hoje é uma das edtechs mais famosas, grandes, na América Latina e no mundo. Estou falando errado? Estou falando mentira? Não estou falando mentira. Os pretos vencem também, galera. E esse é um modelo que eu gosto muito. Tá? Venture Capital ele é saudável, mas a gente tem que saber quando a gente entra naquele jogo, que ele é um jogo de não paro. Você entrou no modelo de Venture Capital, é dinheiro que entra e você tem que investir, fazer sua empresa crescer, resultado. Obviamente, o tesouro está no pote no final do arco-íris, mas até ele tem um caminhado. Tá? Dívida bancária. Todo mundo passou por dívida, galera. E hoje ainda as empresas utilizam a dívida para se capitalizar. Coca-Cola, Petrobras, Natura, Ambev, todo mundo utiliza a dívida. E dívida a partir dos mecanismos que estão disponíveis. Então, se eles utilizam dívida, porque a gente não pode, a gente só tem que entender como que a dívida é boa para a gente. Uber utilizou um mecanismo chamado Venture Debt, que é muito relacionado com o que eu falei. Parte do que você vendeu, se você não conseguir me pagar, eu vou pegar a sua receita. Então, esse Venture Debt, ele compromete o dinheiro para você, mas ele tem uma certa segurança de que o dinheiro vai vir para ele de alguma forma. Tá? Uber passou por isso. Quem diz que a gente não pode passar por isso? Né? Todo mundo passa por um começo. Crowdfunding, que foi um dos modelos que eu comentei para vocês que eu mais tenho entusiasmos hoje em dia. A UPO, que é uma startup que eu também invisto, passou por um processo de crowdfunding e captou seu primeiro 1 milhão. Em 17 dias, ela conseguiu 1.250.000. Uma startup que eu acompanho do lado, porque eu conheço a founder, teve muita dificuldade de conseguir bater em todas as portas, porque né, é muito difícil chegar no Farlheimer, amigo do amigo do amigo. Mas ela conseguiu rapidamente pegar o seu primeiro 1 milhão e fazer sua startup decolar. E a Bit9, hoje, ela trabalha com muitos incentivos. Então, a gente teve investimento de Venture Capital também, mas a gente pegou muito incentivo governamental e de iniciativa privada, que é uma que a gente hoje está participando, que é do Google, do BFF, Black Founders Funding, que possibilitou a gente captar recursos para investir em produtos tecnológicos e desenvolver a nossa startup. Então, saber trabalhar com todo o dinheiro disponível para trazer recursos. Investimento não é carregamento arranjado, galera. Não é porque alguém falou para você usar aquilo que você tem que usar. Você tem que saber o que a sua empresa precisa e quando ela precisa. Tá? Quais as perguntas que eu faço para o entrevistador, como entrevistador, para o meu investidor? Não é ele que está sentado na mesa que determina o que ele vai perguntar para você que está pedindo dinheiro. Você que tem a moeda de troca, você que tem o produto, você que tem a empresa. Você faz as perguntas. Quando você toma a frente das perguntas, você muda a dinâmica da conversa. E se você sabe o que perguntar, provavelmente vai te ajudar a chegar mais rápido no resultado. Entender se aquele investidor é bom para você também. Pode passar, Luiz. Os erros mais comuns cometidos para que os empreendedores afastem os investidores. Ou seja, o que eu não deveria fazer? Eu acho que se a gente chegou até aqui, olhando todos os outros slides, se preparou, pensou o dinheiro, organizou as ideias, sabe o que quer, está preparado, está maduro, dificilmente a gente vai ter muito problema aqui. Né? Mas quais são os principais fatores? Você não saber as receitas, os números financeiros da sua empresa. Qual é a margem? Qual que é a minha margem de lucro? Ah, Martin, hoje é 0. Tudo bem, mas você tem que saber que é 0 e por que é 0. Né? Qual que é o retorno do investimento? Para cada R$1 que eu coloquei, quanto que eu tive de retorno? Ah, putz, é uma vez. Tá bom, é meia vez, é 0,2 vezes. Não importa. A gente tem que saber os números financeiros da nossa empresa. Outra coisa, nós precisamos conhecer a história de background de todos os nossos sócios.
O que juntou? O que faz essa empresa ser forte, sob o ponto de vista de aspectos intelectuais? Isso é fundamental para o empreendedor. Ele não conhece você, ele está vendo uma foto. É igual a análise de um currículo. Se eu não contar bem a minha história no currículo, não surge nenhum interesse de alguém me ouvir. Então, isso é muito importante que a gente passe, né? A gente não perca a oportunidade de trazer o investidor, porque a gente não fez isso. Pode seguir, por favor, Luiz. E aí, atraindo os investidores, né? Como que a gente tem chance de sucesso como startup para atrair os investidores? Melhor modelo de captação é o cliente. Então, como que eu atraio investidores? Tenha cliente. Se você não tiver cliente, como que algum investidor vai conseguir, investidor, tá? Né? Capital de risco, vai conseguir investir em você? Martin, não tem investidor. Então, o que a gente olhou? Fomento, governamental, amigos, porque esses acreditam no seu potencial e não na sua venda. Se você está captando capital de risco, você precisa ter um cliente que está pagando e topando pagar por isso. Por fim, acho que é isso. Queria agradecer demais a atenção de vocês, o espaço, né, a Maitê pelo convite, né? O espaço está super legal, acho que a gente tem uma possibilidade de network super grande, estou à disposição. E quem se conectar comigo aqui, eu vou fazer questão de mandar várias indicações para cada um daqueles modelos, que foram as indicações que eu passei. Então, para que vocês possam entender qual o melhor desses modelos aplicam para a necessidade de startup de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu estava ali dentro, né? Não, primeiro, gente, ele é exagerado, tá? Mas eu amo esse homem. Esse homem aqui é a minha inspiração. Eu imagino que a temática é sobre conexão, entender toda essa indústria de VC. Mas para a galera aqui que quer empreender, né? A gente tem um desafio muito grande de entrar num ambiente onde o empreendedor branco tem toda aquela camada de privilégios, né? Aquela camada que a gente já sabe de ganhar muito investimento, muita grana só com PPT. E eu vejo muitos empreendedores desanimados de encarar os VCs, né? Qual é a dica que você dá para quem quer empreender e vencer esse desafio da indústria de Venture Capital? Valeu. Pergunta de todos os milhões de reais, né? Porque quem tiver a resposta para tudo isso tá milionário como o Abrão e ele sabe o caminho. Ele jogou a bucha para mim. Mas tudo bem. O segredo a gente tem que trabalhar com a regra do jogo embaixo do braço. O mercado, ele tem comodidade, ou seja, os investidores, eles sabem o padrão de pessoas que eles têm que investir. Pessoa que foi formada em Harvard, Stanford, vai passar direto no crivo. Por mais que a gente discuta, não, está certo, está errado, vai passar direto no crivo, vai pegar dinheiro. Se a gente quer pegar e chegar lá e discutir, pelo menos bater naquelas portas, a gente tem que trabalhar com a regra do jogo embaixo do braço. Por quê? O restante, né, esses 2% que estão em Stanford, em Harvard, ok, os 2% é dele, mas tem muito dinheiro ainda na mesa, galera. Muito. E todo o restante, né, seja preto ou não, que está disputando os outros 98%, precisam trabalhar com a regra do jogo embaixo do braço. E o que é a regra do jogo? Estar preparado. Conhecer seus números, conhecer sua empresa, saber o que quer e ter atitude. Existem duas coisas, tá? Você pode parecer prepotente, mas se você for competente, ninguém vai discutir. Então, você pode sim chegar numa mesa de discussão com investidores e para parecer prepotente sob o ponto de vista, tenho o melhor produto, tenho a melhor equipe, estou tracionando, vou crescer e estou te dando a chance de incluir o seu dinheiro nesse barco e ficar rico. Porque alguém vai incluir e vai ficar rico. Isso pode parecer prepotência. Mas se você é competente e seus números, a sua maturidade comprovarem isso, simplesmente ele vai assinar o cheque. Porque ele não rasga dinheiro. Dinheiro tem uma cor só, que é a verde do dólar, né? Então, ele não vai perder dinheiro. Ele só tem o risco de perder dinheiro se ele acha que você não está preparado. Mas se a gente trabalha com a regra do jogo embaixo do braço, a gente se prepara, a gente consegue. E eu acho que tem muitas entidades como essa,
do BlackRock, como Google, Afrocubo, que é o que eu participo. Então, quem quiser se conectar também, vou ajudar, que pode ajudar você a romper essa barreira e conseguir as conexões e o aprendizado para alcançar esse dinheiro. Fechado? Galera, obrigado, viu?